Eu sou favorável à ideia de que o vírus é um ser vivo, né? Mas há até hoje uma discussão de pesquisadores que acreditam que o vírus não é um ser vivo porque os processos biológicos necessários à sua multiplicação são feitos alugando o que existe numa outra célula, já que ele não consegue se multiplicar sem o auxílio da maquinaria de síntese de proteínas e outras coisas da célula. Então, existe essa discussão, mas realmente ele tem ácido nucleico e acho que, a grosso modo, nós podemos considerar um ser vivo. Vírus são entidades biológicas muito pequenas e simples, né? Eles são basicamente compostos pelo seu genoma, um ácido nucleico, né, que leva as características dessa entidade biológica para passar para os seus filhos, né? E esse genoma, esse ácido nucleico, que pode ser RNA ou DNA, ele é embrulhado em proteínas, às vezes com uma cápsula, um capsídeo, e às vezes o vírus também tem uma outra estrutura chamada envelope. Dentro dessa estrutura que a gente chama de micróbios, micro, pequeno, né? Nós temos os vírus, temos as bactérias. As bactérias são muito maiores que os vírus, né? Muitas vezes maiores, né? E são muito mais complexas também. Tem genomas complexos, com milhares de genes. Elas conseguem se multiplicar por si só, quer dizer, uma bactéria você coloca essa estrutura, essa entidade biológica num meio com alimento, ela se multiplica, não precisa de célula de hospedeiro, não precisa de nada, né? E elas têm um tipo de distribuição dos genes dentro da bactéria que a gente pode chamar de procariota, né? Elas não têm exatamente uma estrutura de núcleo de célula muito organizado como seres mais complexos, né? A grosso modo, tudo isso é parasita. Um vírus parasitaria o organismo, a bactéria também. Mas, em geral, a gente guarda esse nome, né, para alguns seres, esses sim, ainda muito mais complexos, né, que são os eumintos, né, os eumintos, os plateumintos, nemateumintos, como os ascaris, o Schistosoma mansoni, estruturas como as amebas, que são protozoários, como os plasmódios da malária, como o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, né? Esses são considerados, são tradicionalmente chamados de parasitas, né? Vírus são estruturas extremamente pequenas, estruturas de 100 nanômetros, ou 0,1 micrômetro, ou 0,00001 milímetro de tamanho. Uma bactéria já tem por volta de 1, 2 micrômetros, 3 micrômetros. São estruturas, apesar de serem micróbios também, mas elas são muito, muito maiores do que um vírus, né? E os parasitas, então, principalmente os que não são protozoários, os eumintos, eles são enormes, são visíveis a olho nu, tem alguns que têm centímetros de tamanho, né? São bem diferentes, têm comportamentos biológicos diferentes, causam doenças de maneira diferente também.